E aí, tudo bom? Bem-vindo a mais uma aula do Cursol Pro, módulo 2, falando sobre a questão do sombreamento no PVSYST, que a gente começou na aula passada e vamos avançar, aprofundar um pouquinho mais hoje. E na aula de hoje a gente vai colocar alguns elementos, tá, que vão provocar sombra. Então a gente não vai simplesmente analisar um projeto já de sombreamento já existente, a gente vai construir um cenário com elementos que provocam sombra, que é a situação mais comum, a situação que você vai se deparar na hora que você estiver elaborando o seu projeto, vai ser a de construir e ir colocando os objetos que estão na distância, que você vai lá medir, na altura, né, na posição em relação ao Sol. Então você vai aprender a fazer isso aqui tudo na aula de hoje, que nesse sentido, beleza? Vamos lá então. Aqui eu já estou com o PVSYST aberto, né? No que a gente andou fazendo na aula passada. Então, na verdade, eu fiz mais alguns acréscimos aqui nesse sombreamento. Então, vou te mostrar aqui. A gente colocou aqui duas árvores. Lembra? E a gente... Não, na verdade eu não fiz acréscimo ainda não. Deixei para fazer junto com você. A gente colocou a inclinação já do módulo em relação ao norte. Então olha aqui, ó. A gente dá um zoom aqui, ó. O norte está aqui, tá vendo? Eu estou clicando aqui com o mouse, o norte. Então ele está 20 graus inclinado em direção ao oeste. Ok. A gente colocou uma árvore aqui na frente, uma outra árvore aqui numa posição né, por trás do módulo. O que eu vou fazer hoje? Vamos criar esse sistema do zero. Então, vamos colocar aqui uma nova cena. Isso vai limpar a cena de sombreamento atual. Ok, yes, zero. E aí a gente vai então começar a acrescentar os elementos. Então eu venho aqui em Create, eu venho aqui em elementos de sombreamento elementares, elementos de construção, edificações, compostos, tá? Elementos no chão, ground, de terra, e aqui são os sistemas fotovoltaicos. Eu vou começar com um sistema fotovoltaico do tipo mesa, tá? Que é o mais simples aqui, poderia ser um retangular também, né? Aqui ele fala sim, único ou múltiplo. Vamos botar aqui um do tipo mesa. Então ele diz que é um retângulo, tá? E aí eu posso definir, tá? Aqui por tamanho, né? A inclinação que ele já traz aqui, a inclinação de 30 graus. A inclinação de 30 graus, que é o que o nosso sistema vem trabalhando, né? Vamos confirmar aqui, ó. Vou dar uma diminuída aqui. Aqui. Opa, aqui eu vou ter que fechar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho que fechar. Fechar. Quer modificar? Não quero modificar não. Vou conferir aqui, ó. Azimuth de 20 graus, né? E inclinação de 15 graus. Ok, então, recuperei isso aí que eu tinha me esquecido. Aqui ele está falando que essa mesa, ela está numa inclinação de... Ah, não, esse aqui a gente vai fazer um novo, né? Então, deixa eu... File, New, nova cena. Yes. Então, ok, não tem mais nada. Eu vou criar e eu vou colocar um painel aqui, uma mesa, que é um conjunto de módulos. Aí ele me fala, ó... inclinação do painel 30? Não, a gente quer 15, né? 15 graus. Inclinação acima da base, né, do chão. Aí ele está falando, ó, qual o tamanho da área do fotovoltaico? 2 por 5 metros? 10 metros quadrados? Não, a gente não vai definir pela área disponível. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um alinhamento por módulos. Então eu venho aqui, ao invés de Basic, eu venho aqui em By Models e vou escolher a orientação que eu quero. Orientação retrato, a princípio está legal. Aí eu vou botar 6 módulos em uma fileira e número de
módulos, número de fileiras, né? Y módulos seria quantas fileiras? Duas fileiras. Aí eu vou ajustar a área, né, do sistema, ou seja, da estrutura do painel aos módulos existentes. Então eu venho aqui em Adjust to Models. Ajustei, beleza. Então o meu sistema agora está delimitado pela área exigida dos módulos. Ó, ele configura aqui um espaçamento de 0,02, ou seja, 2 centímetros entre módulos. A gente pode aumentar. Posso colocar aqui um espaçamento maior, se for o caso aí da sua estrutura. Você precisa conhecer a estrutura que você tem. Aí eu venho aqui, eles estão ocupando uma área um pouco maior, agora eu venho em Ajuste. Beleza? E aí ele fala, ó, a área do retângulo é 20,1 metros quadrados e a área requerida só de módulos é 19,5. Ok. Então a minha estrutura fotovoltaica, o meu painel já está definido. Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso modificar ele em vários eixos. Ó. Então, posso mudar a altura. Então, vamos colocar ele, por exemplo, estou mudando o eixo Y, estou elevando ele está em cima do telhado. Então, vou botar ele, por exemplo, a 5 metros. Tá? Aí é legal falar com relação à medição. Então, deixa eu tirar isso aqui e vou botar aqui, ó. Measure, tá vendo? Medição. Então, se eu clicar aqui, eu consigo ter uma espécie de uma trena. Então, olha só, eu dou um clique aqui, o outro clique aqui no chão e ele me dá distância medida 7 metros. Aí, se eu vier aqui, ó, vou medir de novo. Vou clicar no ponto mais alto, daqui até na verdade, eu preciso definir um terra, né? Um ponto de terra aqui. Vamos colocar aqui um ponto de terra para eu saber onde está o chão. Poderia ter. Vamos tirar aqui, vamos clicar e vamos botar ele mais para cá. Ó. Vou deslocar ele aqui, assim. E agora deslocar ele para cá. Beleza. Aí a gente tem vistas, tá vendo? Ó? Vista de cima, vista de frente, vista de lado. Aí eu posso vir aqui e medir, ó. Então, desse ponto aqui, clica aqui até aqui no chão, 5.708. Opa, close. Desse ponto aqui até aqui, 5.143. Então você vê que aqueles 7 metros que eu estava medindo lá, eu estava pegando um ponto abaixo do chão, né? Não estava correto. Então tem essa ferramenta de medição, que você já acabou de aprender, e tem essa ferramenta também de medir ângulo. Né? Então vou aumentar um pouco o zoom aqui, ó. E eu venho aqui, medir ângulo, aí ele fala, vamos colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui. Então ele tem 77 metros esse ângulo de abertura, 77 graus esse ângulo de abertura, mas não é esse que me interessa, eu quero saber a inclinação. Então eu venho aqui de novo, ó. Vou clicar o ponto de base aqui, 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 aí vai dar 90. E se eu fizer o outro ângulo, começando daqui, aqui, e aqui ele dá, olha lá, 15,9. Na verdade, é porque não deve estar certinho, né? Vamos ver se a gente melhora isso aqui, ó. Para ele ficar certinho, tem que trabalhar com um zoom maior. Então, medir. Então, venho, ó, por que não deu?
porque aqui ele não está exatamente na perpendicular e nem em cima da linha, né? Então vamos aqui, ó, começar de novo aqui. Vou botar agora exatamente em cima da linha e esse aqui também exatamente em cima da linha ali. 15,032, agora já ficou bem mais próximo. Legal? Então é uma ferramenta de medição de ângulo bem precisa. Voltando aqui ao nosso sisteminha, eu levantei, tá? Eu vou, não preciso mais desse terra, posso tirar. Cliquei aqui em Objects e apertei Del, selecionei, apertei Del e vou voltar aqui para o meu painel. Não quero, na verdade vamos botar a nossa visualização aqui de um ângulo em projeção, em perspectiva. Aí eu posso clicar aqui, tá? E eu vou mudar agora a orientação dele em relação ao norte, o azimuth, né? Posso dar 2 cliques aqui. Então ele está a 15 graus de inclinação. Aqui ele já está configurado com relação aos módulos. Legal. Vamos aqui na parte de mover e rotacionar. Ele está a 5 metros do chão e ele está exatamente na origem ali. Ângulo de inclinação, a gente tem que achar azimuth aqui, né? Não, aqui é a posição do Sol, posição do observador, azimuth aqui, ó. Tá 0, a gente tem que botar 20. Então, observa que ele inclinou 20 graus em direção ao oeste ali. Legal? Então, eu dei um OK. Está inclinadinho ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar outros objetos. Eu vou colocar ele em cima da casa. Então, colocar, ó, Create Building, edificação. Então, que edificação que eu vou colocar? Opa, cadê? Adicionar um objeto. Não, abri a coisa errada aqui, espera aí. Eu quero um objeto já pré-existente, né? Eu não quero construir. Então vamos ver aqui em elementários. Aí ó, tem paralelepípedo, não é nada disso, ó. Objetos, edificações. Então uma casa com 2 lados de telhado. Essa é a casa padrão, né? Mais simples, ó, essa casinha tranquila aí. Ok. Então a casa está totalmente desalinhada, né? Eu posso movimentar ela aqui, ó. Eu venho aqui, seleciono uma dos eixos, então eu vou mexer ela nesse eixo aqui. Olha aqui, vem para cá, posso trazer ela mais para cá. Só que observa que o telhado está desalinhado, o nosso painel ele está a 20 graus. Então eu vou fazer essa inclinação também na casa. Eu venho aqui, mover e rotacionar azimuth. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar 20 graus, vamos ver o que acontece. Olha lá, ela está a 20 graus. Só que o telhado está perpendicular, né? Então tem que ser 20, por exemplo, 20 menos 90. Então vamos botar aqui 70. Opa, cancela. Porque deu 720, né? Eu quero 70. Vamos ver 70. Cancela. Olha lá, não é isso aqui. Não é isso aqui. Então vamos botar, por exemplo, menos 70. Olha lá, agora sim. Então você tem a casa com um dos... Aí eu venho posicionar ela aqui. Aí eu venho ajustando o... Agora a gente tem que dar uma olhada na altura. Vamos ver como é que tá isso aqui. Olha só, tá esquisito, né? O sistema está dentro do telhado. Inclusive o telhado está com uma inclinação diferente, ó. Se a gente olhar aqui, as vistas de cima, vista em perspectiva e vista... Olha lá. Então, eu tenho que jogar isso aqui, ó, mais para cima. Vamos girar.
Olha aqui, ó. Então eu posso andar com ele aqui. Vou botar a mãozinha, que ele anda melhor. E posso abaixar ele aqui também, ó. Só que a inclinação está diferente. Então, o que a gente, na prática, a gente está construindo uma cena e a gente sabe que esse painel vai estar a 15 graus, porque eu já fui lá na casa, já medi e o telhado lá realmente está a 15 graus. Então, eu tenho que modificar o telhado real. Então, a gente vai procurar aqui, ó, aonde que a gente consegue modificar isso aqui. Cliquei 2 vezes na casa e aí ele me dá, ó, alguns parâmetros para eu modificar. Então, ó, dá uma olhada aqui, ó, Roof Tilt Angle, ângulo de inclinação do roof. Roof é telhado. Então, o ângulo de inclinação do telhado tem que ser 15 graus. 15 graus. Ok, agora eu já tenho uma casa que tem o mesmo ângulo de inclinação do sistema. Só que a casa, ela tem que ficar aqui no chão, né? Ó, o X dela o Z dela tem que ser 0. Então, ela está aqui no chão e eu tenho que mover, na verdade, o meu sistema. Então, ele vai ficar um pouquinho elevado aqui acima dela. A gente pode dar um zoom. Qual é a altura da sua estrutura? Aí a gente vem. Bom, vamos ver então a medição aqui. A minha estrutura tem, por exemplo, cerca de 10 centímetros elevado. Então você vem aqui, mede, ó, quanto que tá? 12 centímetros. Ó, tá razoável. Posso até, né, ser bem preciso aqui, dar uma diminuída. Vamos ver agora aqui então. Aqui até aqui. 11 centímetros, tá quase. Mas, ó, 10,6. Mas dá uma diminuidinha mais aqui. Opa. Beleza. Então, eu já estou com o meu módulo posicionado em cima do telhado. Ah, Flávio, ele tem que estar, né, um pouco mais para cima. Tá? A gente pode ver aqui, ó. Se eu vier aqui e mexer a casa, para deixar ele bem centralizado, eu posso selecionar ele de novo. Cliquei fora. Então, posso selecionar ele de novo aqui, subir ele mais um pouco, os 10 centímetros lá. Então tá, isso aqui já é a nossa casa com, vamos botar aqui na vista, com o sistema em cima dela. Aí, eu quero agora colocar aquelas 2 árvores. Então eu posso vir aqui, ó, Create Elementary, né? Aí ele bota aqui, ó. Aí dentro dos elementos básicos, ele tem triângulo, retângulo, hexágono e tal, e tem tree, árvore. Então eu coloco uma árvore aqui, só que você viu que eu coloquei a árvore dentro da casa, né? Então você arrasta ela para a posição que você quer, usando a medição, tá? Ou usando a ferramenta também de posicionamento aqui, ó, XYZ. Então você pode ir mexendo essa árvore. A árvore fica exatamente na frente da casa. Ah, qual a distância? Bom, vamos ver aqui. Ela fica numa distância de 5 metros. Então vem aqui, clica uma vez, até o começo aqui. Cliquei aqui, cliquei aqui, até na casa. Essa aqui está 10 metros. Então, na verdade ela fica aqui mais pela metade. Agora já deve ter 10 metros. Aqui, sim, mais ou menos 5 metros. Beleza. Ah, eu tenho uma árvore também por trás da casa. A 3 metros. Né? Então vem aqui, ó. Create outra
componente elementar, outra árvore, tree, ok, close. E aí de novo ela apareceu aqui, a gente vem, anda com ela. Então essa, por exemplo, fica um pouco mais no cantinho e ela fica só a 3 metros. Aí vamos ver se já está na distância certa. Eu venho aqui para medir, do ESC para soltar, clico aqui, medir, quero medir a partir daqui, uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, então ó, 3 metros mais ou menos, tá vendo? A distância medida, 3,056. Então, coloquei a outra árvore. Qual é o diâmetro da copa da árvore? Mais ou menos. Então, o que eu venho aqui? Clico na árvore, clico 2 vezes e ela me abre aqui para eu projetar essa árvore. Qual é o diâmetro da copa? Tá ok, mais ou menos 3 metros. A altura da copa eu vou colocar aqui com 2, tá vendo? Ele vai, essa parte aqui de cima. Diâmetro do tronco, meio metro. Altura, tá 2 metros só, vou botar 7 metros, para estar acima do telhado. Então ele tem 7 metros aqui de tronco, mais 2 metros aqui, mais 3 metros, então mais 5 metros, né? 7 mais 5, está com 12 metros no total, né? Vamos conferir, vem daqui, clica, aqui vai até na base, opa, não, ele está com 19 metros, então, onde foi? Vamos conferir aqui as distâncias, daqui até aqui tem 9,85, que é o seguinte, né? A gente tem que fazer essa medição na perspectiva certa, que eu estou medindo lá na perspectiva errada. Então, é daqui até aqui, olha lá, 6,8, quer dizer, é o 7 mesmo. Aí, daqui até a ponta, 14. Então tem 7 aqui. Mais 7 aqui. Por quê? Porque ele está com 2, mais 3, mais 2. Ele está com 7 realmente. Então, 2, 3, vamos botar aqui ela um pouquinho mais baixa. 2 aqui, 2 aqui também. Poderia até ser 1 aqui em cima. Então, ó, esse é o formato que eu escolhi aí para minha árvore. Né? Não está das mais bonitas não, mas é o que tem para hoje aí no PVSYST. Você pode ver como é que ela ficou em perspectiva, girando a casa, clicando aqui na ferramenta de... Olha lá, ela ficou assim. Essa aqui, vamos dizer que é uma árvore um pouco mais baixa, mas ela é mais... Vou clicar nela aqui também. Né? Sai dessa ferramenta, clico 2 vezes aqui. Eu vou construir a minha árvore. Ó. Ela tem 2 aqui. Aqui ela tem 2. Ela é mais redondinha. O diâmetro ela é maior, ela tem 6 de diâmetro. Ela tem um tronco de 3 metros. Vamos ver como é que fica lá. Olha lá como é que ficou minha árvore. Então, a gente pode girar aqui, ó, ver várias perspectivas. Então, é um negócio que você vai construindo aí. Claro que quanto mais tempo e paciência você tiver, você vai ter um sistema muito mais perfeito, né? Você pode botar
tem um vizinho, tem um muro aqui. Mas aí se você já sabe que esse muro está mais baixo aqui, ele nunca vai gerar sombra. Não importa, tem uma caixa d'água aqui, mas ela nunca vai gerar sombra para cá. Então, não precisa desenhar. Mas se você tiver talento para desenho, esse tipo de coisa aí também, isso aqui pode ser um negócio até divertido. Mas então a gente construiu o cenário, tá? E a gente pode fazer uma animação. A gente pode ver como é que isso vai funcionar. Então vou colocar aqui, ó, para junho, tá? Um dia de junho, fazendo uma simulação para, vamos botar aqui para 5 minutos, para ser, né, mais 10 minutos, para não demorar tanto. Então vou mandar ele rodar o posicionamento do Sol nesse dia e qual vai ser a sombra que ele vai gerar. Então ele calculou, agora ele está pronto para simular. Então observa que gerou um pouquinho de sombra no final do dia, só no finalzinho, ó, depois das 14 horas. A gente pode colocar a nossa vista como sendo o Sol. Então, se você tivesse no Sol, o que você estaria vendo é isso aí. Tá? Então, o Sol nasceu, ficou no ponto mais alto do mês de junho e está morrendo lá. Na hora que ele está se pondo, ele projeta uma sombra lá na casa. Então, a sombra é só no final. Agora, vamos ver em outros meses. Por exemplo, em agosto, no mês 24 de agosto. O que iria acontecer? Você, posicionado no Sol, você estando numa posição mais alta, ó, já não tem só um pedacinho lá no final. Só um pedacinho. Vamos ver em dezembro, né, no verãozão. Aqui ainda não é verão, no verãozão. Olha lá, o Sol vem, não projeta sombra alguma, né, que ele passa bem alto, ele passa entre as duas árvores. Então, percebe que dependendo, né, no começo do dia ele joga uma sombrinha ali, no começo do dia. Ele joga essa sombra. Uma outra característica interessante, tá, é de simulação aqui, ó. Ele pode simular, simulação não, é de gravar um vídeo. Então, esse disquetinho aqui, ele fala, ó, vou gravar um vídeo de animação. Você escolhe o tamanho, tá? Vou botar o tamanho menor aqui para ser mais rápido. Uma duração de 3 segundos, para ser bem rapidinho. Então, ele vai perguntar para eu botar um nome, então eu vou botar aqui, ó, vídeo de sombreamento, exemplo 1 PVSYST, e salva. Aí ele vai gravar esse vídeo aí da animação. Vai gravar esse vídeo da animação no formato MP4, pergunta se eu quero executar o vídeo, aí é porque eu não tenho o Windows Media Player instalado aqui para rodar esse tipo de... Tem que instalar o plugin, mas ele gerou um vídeo, tá? Então, isso aí só como também ilustração, se você quiser fazer uma gracinha, uma coisa mais divertida para mostrar para o seu cliente, você tem. E aí, olha só, gente, eu fechei, né? Eu tô com a área construída, com a cena construída, eu fechei, mas ainda não está salvo. Aí ele me pergunta o seguinte, ó, a área de sombreamento, a tabela de sombreamento ainda não foi calculada. Você quer calcular ela agora? Sim, eu tenho que vir aqui, ó, no fator de sombreamento, na tabela de fator de sombreamento e recalcular. Ok, agora já está recalculado, close, eu fechei. Agora ele está pronto para simular, ele já está todo ajustado, tá? Estou usando um sombreamento linear e vou fazer um cálculo a partir da tabela, cálculo rápido. Ok, eu venho aqui, ó, pronto para simulação. Lembra que estava dando na aula 2.34, né, Horizon e Shading, que a gente fez lá das árvores, estava dando um performance ratio na aula passada de 0,71,
Então, eu vou salvar hoje, como novo, eu vou salvar aula 2.35, perdas com Horizon e Shading, vou botar aqui, completo. Né? Botei a casa, botei a edificação e botei também as duas árvores lá na posição correta. Então, eu vou salvar como um novo. Então, ele está falando que vai salvar exemplo cursor variante C7, VC7, e está pronto para simular. VC7, aula 2.35, eu vou simular e vamos ver quanto que vai dar de resultado agora. Ok, simulou. Você quer salvar? Quero. Yes. Na verdade, a gente já tinha salvo, né? Nem precisava, mas eu salvei agora a simulação. Aí, ele me deu 0,755. Olha só, hein? Ele me deu maior do que tinha antes. Então, vamos dar uma olhada, uma conferida aqui se está tudo certinho. Então, está com 15 graus, 20, ok. As perdas estão, né, tudo salvo de acordo com o que a gente tinha considerado, só dando uma olhada rápida aqui. O Horizon está aqui, ok. Sombreamento próximo, ok. 15, 20, 15, 20, ok. A tabela, um gráfico. O gráfico me mostra aqui o posicionamento, tá? Agora, ok, faz sentido. Ele está com um sombreamento aqui bem menor, mas pelo seguinte, eu mexi na altura das árvores, né? No exemplo anterior eu tinha colocado umas árvores mais próximas e mais em cima do modo. Então, agora eu vou botar aqui duas árvores mais baixas e afastadas. Então, faz sentido, a performance rate mudou e vamos simular aqui de novo. (0,755). Então, assim, para essa... Olha só como é que faz diferença, hein? Se você colocar errado ali a árvore com uma altura um pouco diferente, mais próxima, que diferença que não dá, né? Saiu de 0,71 na aula passada para 0,755. Então, realmente é importante, na hora de definir esse sombreamento, colocar os objetos no local certinho, no local direitinho. E aí você pode vir aqui no relatório e ver, né, o sombreamento, aqui o nosso sistema, tá? Áreas e tal, as especificações de inclinação, o tipo de inversor, o tipo de painel, aqui mostrando a linha de horizonte, aqui mostrando o cenário que foi construído e aqui o gráfico de sombreamento para cada mês, aqui a produção mensal e aqui a performance ratio. Observa que vou dar um zoom aqui, ó, que eu achei legal aqui para a gente ver. A performance ratio média anual é de 0,755, mas tem momentos em que ela é maior. Por exemplo, em junho e julho, né, que são os meses que, apesar de ter um sombreamento maior, mas são os meses que tem, por ter uma temperatura menor, a performance ratio, que a média anual é 75,49%, ela acaba ficando melhor. Então, na última página eu tenho aquele gráfico de perdas. Cadê? Vamos lá. Gráfico de perdas aqui, onde a gente vê que a perda por sombreamento distante é aquele 1,5% e a perda por sombreamento próximo está em 1,6%, certo? E então isso é o que mudou. Na aula passada, quando a gente trabalhou com uma cena já só explorando os gráficos, explorando as possibilidades lá, eu coloquei uma árvore mais próxima e, se eu não me engano, o sistema estava no chão também, né? O sistema estava no chão, era isso. Agora a gente colocou ele em cima de uma casa, ele mais alto, ele fugiu um pouco do sombreamento projetado pelas árvores. Beleza, galera. A aula de hoje, então, está encerrada. A gente, com isso,
falou aí bastante da parte de sombreamento, né? Na próxima aula eu vou falar um pouquinho de layout do módulo. O que falta, né, falar dos PVSys é layout do módulo, avaliação econômica, tá? E ferramentas gerais aqui. Então a gente com isso finaliza aí, tá? Estamos caminhando para finalizar essa parte de projeto no PVSys. Beleza? Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.